seguimento à nossa campanha do Outubro Rosa. Hoje nós vamos estar recebendo mais uma convidada que vai estar aqui falando, dividindo um pouquinho da experiência dela com a gente, que é a Rosa Maria. Oi, Rosa, seja bem-vinda. Obrigada, minha querida. Boa tarde, meninas. Eu sou Rosa Maria, tenho 46 anos, sou casada, tenho 2 filhos lindos e sou paciente oncológica. Maravilha. Rosa, primeiro eu queria agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui partilhando um pouquinho da sua experiência, né? Trazendo a sua experiência como lição de vida para tantas pessoas que vão estar assistindo a gente. Então, em nome da MedRaids, eu agradeço, viu? Muito obrigada. É um prazer. Para mim é um prazer partilhar minha história. É sempre um prazer partilhar minha história. E, em especial com vocês, é um prazer maior ainda, que tiveram uma participação tão efetiva nessa minha história, e isso só me enche de prazer estar aqui junto com vocês. Que bom, que bom. Rosa, conta um pouquinho da tua história, então. Vamos começar, né? Como é que foi? Você fazia exames regularmente? Estava no período de fazer exames? Como é que foi? Sentia alguma coisa? Então, a descoberta do câncer, eu costumo dizer assim, o câncer que eu tive, né? A descoberta foi assim, devido a muita persistência que eu tive. Porque, na verdade, eu tinha feito todos os meus exames de rotina em janeiro. E estava tudo muito bem comigo. Em maio, eu estava deitada na minha cama, eu sempre fui muito atenta a isso, sempre tive muito cuidado, sempre fui de observar muito meu corpo, me conhecer muito. E em maio, eu estava deitada na minha cama, e com os braços levantados, um braço levantado, eu fiquei apalpando meus seios, era uma coisa que eu costumava fazer. Em pé, deitada, eu sempre costumava fazer o autoexame. E ao me apalpar, eu senti um nódulo muito pequenininho, em cima da minha auréola, assim, ao redor, no caso dela, né, assim, na parte superior dela. E eu não tinha sentido, eu já tinha sentido outro na auréola direita, aí fiz expulsão e não era nada. Mas esse, né, eu peguei ali, fiquei preocupada, isso foi num dia. À noite. No outro dia, acordei e imediatamente liguei para a minha ginecologista. Nessa época, eu morava no interior, em Penedo, né? E aí, liguei para ela para marcar. E nesse terminou, eu marquei, eu acho que para o final de maio, se eu não estou equivocada. Foi um período rápido, porque eu fiquei tentando. Cheguei na minha ginecologista, ela palpou, e eu nunca esqueço dessas palavras, eu acho isso muito, muito interessante. Que ela palpou e ele doía, quando tocava assim, eu sentia doer, e ela disse assim, não, Rosa, fique tranquila, nós fizemos essa investigação em janeiro, nós estamos em maio, nem mamografia podemos fazer agora, porque a gente precisa de um ano para fazer. E aí eu disse, não, doutor, tranquila, eu não vou ficar, porque eu fiz a mamografia em janeiro, mas ele não estava aqui, né, e agora ele está, então, tranquila, eu não vou ficar, vamos fazer. Não, vamos fazer, não, vamos, enfim. Depois de muita luta, eu consegui, não porque o plano não vai autorizar uma mamografia, eu digo que eu faço particular, mas vamos fazer. Depois de muita luta, ela me solicitou uma mamografia e um ultrassom. Saí de lá, já deixei marcada a mamografia, tudo isso em Penedo mesmo, e a ultrassom. Voltei para fazer a mamografia. Pasmem você, fiz a mamografia, continuava tudo tranquilo. Mas eu não aceitei essa tranquilidade, né? Fui para a ultrassom. Quando cheguei na ultrassom, para a gente se impressionar ainda mais, a médica lá com aquele aparelhinho, com aquele aparelho em mim, as palavras delas foram exatamente essas. Fique tranquila. Isso pode ter sido, eu tinha muitos cistos líquidos em uma mão e muito em outra, devia ter 12 em uma e 15 na outra. Ela disse assim, fique tranquila. Pode ter sido os cistos que se juntaram e ele ficou com esse formato estranho. Eu estava com minha mãe, meu marido estava viajando, e quando eu saí de lá, eu disse para minha mãe, ô mãe, 2 coisas que eu não gostei. Primeiro, pode ter sido, né? Eu não vim buscar um pode, eu quero uma resposta concreta. Né? Primeiro, isso pode ter sido,
né? E o segundo, ela disse, fique tranquila, pode ter sido os cistos que se juntaram, e o segundo foi esse formato estranho. Eu digo, mãe, vou pegar os meninos, a menina que me ajuda com eles, esses exames vão para Maceió, estava sem meu marido, parti para Maceió. Isso foi muito rápido, sabe, Carmen? Não foi uma coisa demorada, não. Mas, assim, teve um intervalo, claro, porque eu marquei a médica, marquei a mamografia, a ultrassom você só faz depois da mamografia, então teve um período aí nisso aí. Vim para Maceió para o meu mastologista aqui em Maceió. E aí eu me impressionei ainda mais, né, porque o meu mastologista já me acompanhava, e um médico super competente, bem renomado, pegou meu exame, olhou, e ele me chamava de penedense, aí ele fez, apalpou meu seio também, né, e quando ele apalpou, eu voltei assim, eu digo, ai, aí ele fez, bateu, nunca esqueço que ele bateu na minha perna, assim, aí disse, deixa de ser afobada, menina, câncer não dói. Volta para trabalhar e vá tranquilo. Aí eu disse, doutor, eu não volto não para Penedo com essa dúvida, não. Aí ele disse, quer fazer uma ressonância para você voltar tranquila para o seu trabalho? Eu disse, quero fazer uma ressonância. Aí ele disse, eu vou marcar essa ressonância para você adiantar, que ele sabia que eu precisava voltar para trabalhar, eu vou marcar essa ressonância e você volta para casa tranquila. Fizemos a ressonância, e da ressonância eu já saí com o diagnóstico de câncer. E aí quem pegou esse resultado foi ele, e aí ele me ligou, me chamando lá, né, eu fui. Quando eu entrei na sala dele, ficou quase tudo muito claro para mim. Ele estava com aquela aparência muito transtornada, ele já me acompanhava há muito tempo, e vivia me chamando de afobada, que eu era muito, tenha calma, isso não é, que eu sempre fiquei muito preocupada com isso. E aí ele disse assim, agora nós temos um problema, Benedito. Aí eu disse, eu estou com câncer, doutor. Ele disse, está. Pronto, aí eu não preciso nem dizer, né, que realmente ali eu tinha certeza que eu ia morrer. Naquele momento eu tinha plena convicção que eu iria morrer. Eu não tinha dúvida nenhuma disso. Foi um momento extremamente difícil na minha vida. Muito difícil, sabe? Eu costumo dizer sempre quando eu estou falando sobre isso, que ali foi uma dor com aquela notícia que eu, hoje, depois de ter passado por ela, eu não consigo explicar a dor daquele momento, do momento do diagnóstico. Uhum. Mesmo você sabendo, né, Rosa, assim, pelo que você está falando, desde quando você sentiu, você já pensava que tinha alguma coisa que não era legal, né? Que não estava nos conformes. Então, sim, mesmo você tendo esse período de ir lá, de ir em busca da médica, de fazer exame, de vir para Maceió, ainda assim, quando vem o diagnóstico, o impacto, né, não foi minimizado por esse período de espera, né, de busca ativa. Não, de jeito nenhum. O impacto de você escutar assim, você está com câncer, é uma coisa assim, que ela é devastadora. Aquilo ali na hora, assim, você perde completamente o controle de tudo, das suas emoções, sabe? Você não consegue, e para mim, mais difícil ainda, eu estava com minha mãe com 76 anos do meu lado, aquilo ali foi uma coisa extremamente difícil. Eu costumo dizer assim, que a gente carrega um monte de culpas quando a gente é diagnosticada com câncer, pelo menos isso foi para mim, eu carreguei muita culpa, não carrego mais, mas carreguei, e uma dessas culpas era o fato da minha mãe estar comigo, eu dizia, meu Deus, minha mãe com 76 anos, né, passar por tudo que ela já passou e ainda ter que enfrentar o diagnóstico de um câncer de uma filha, né, tanto é que eu não conseguia, eu cheguei em casa com ela, voltei dirigindo, e ela dizia assim, calma, 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 minha filha, vai dar tudo certo, e quando eu cheguei em casa eu não conseguia dar notícia, estava em casa meu irmão, minha cunhada, aqui em Maceió, nós estávamos aqui em Maceió, eu não conseguia dar notícia, quem deu foi ela. Sai o chão, né? O paciente, ele perde mesmo o chão. Isso que você está falando é uma coisa que é muito comum acontecer, né? Do paciente
ao receber o diagnóstico, fazer essa associação que você fez, né, vou morrer, né, e posteriormente ficar sem ter como reagir frente à família, né? Isso que você fala de se sentir culpada, né? Se sentir culpada por ter adoecido, se sentir culpada por trazer o sofrimento à família, né? Se sentir culpada, não no seu caso porque você tinha feito exame recente, mas às vezes por não ter atentado tanto para o cuidado consigo, que não foi o seu caso. Algumas pessoas começam a se perceber dessa forma. Poxa vida, será que eu fui negligente? Né? Será que passou desapercebido alguma coisa? Né? E aí vem a hora mesmo de se cobrar, de se questionar. Na verdade, o paciente ele começa a buscar uma resposta. Né? Por que eu estou doente? Por que eu adoeci? Né? E outra coisa... Você falou... Pode falar. Quando você falou assim... o paciente fica no chão, literalmente. Eu lembro de uma cena que ela me marca muito até hoje. Eu cheguei em casa, minha mãe conversou com meu irmão, minha cunhada, né? Eu até então na cama, só chorava. Chegou uma hora que eu levantei para minha cunhada, vamos tomar um banho, Rosa, para, né, dar uma descansada, vamos ver como é que a gente vai fazer. Que aí o meu médico tinha dito assim, vá para casa, se organize, vá para Penedo, pegue suas coisas e volte para cá para a gente dar o direcionamento a tudo isso. E nesse dia, eu lembro que eu entrei no banheiro para tomar um banho, eu sentei no chão do banheiro e eu chorava, mas eu chorava copiosamente, eu não parava. E nesse momento eu falava com Deus, né? Eu só dizia assim, por que comigo? Né? Por que o Senhor fez isso comigo? O que eu fiz? Né? Porque se era para me tirar dos meus filhos, por que me deu para eles? Por que me permitiu ir no orfanato buscar meus filhos? Eu lembro que eu dizia assim, com tanta mãe para o Senhor dar eles, por que o Senhor foi dar a mim? Agora, você imagine quantas culpas a gente não carrega num momento como esse, né? Sim. Tinham tantas mães saudáveis para meus filhos, por que o Senhor permitiu que eu fosse lá para agora me tirar deles? Era esse o meu pensamento. E isso me desgastou demais no primeiro momento, porque eu achava assim, fui lá, tirei meus filhos no orfanato, e agora eu simplesmente, né, vou morrer e vou deixá-los. Vou sair da vida deles. Vou sair da vida deles. Não é quanto a gente se culpa, né? Uma coisa que eu não tinha culpa, mas eu estava me culpando ali. E esse sentimento de revolta com Deus, né? Assim, é como se o câncer viesse como uma forma de punição, e aí o questionamento de por que comigo, né? E ao mesmo tempo como se a minha vida não vai ter continuidade, né? Para você já estava definido dessa forma, né? Se o Senhor vai me tirar dos meus filhos, então não tem continuidade, né? O sentimento de finitude, ele se torna muito presente. Rosa, só para não esquecer o que você tinha falado lá atrás, né? Desse comecinho, quando você diz que uma das falas do médico foi dizer que não se preocupe porque câncer não dói, né? A gente lida com vários mitos relacionados ao câncer, né? O câncer não dói. Oi? Ele dói, o meu doía. Pois tem muitas, a gente escuta muita coisa relacionada ao câncer que a gente precisa desmistificar, e a gente só faz isso à medida que a gente vai conversando, falando, buscando sobre o assunto. O paciente, ele sente, cada corpo é um corpo, né? Então, a sua forma de sentir a alteração, de perceber lá que tinha alguma coisa que era pequenininha, mas que era diferente do que você já estava acostumado a ver, a gente precisa atentar muito para isso. Né? Às vezes, de fato, a mamografia pode não captar, né? Se for muito pequeno, você estava aí num intervalo curto, você tinha feito os exames de rotina em janeiro, né? Então, poderia até dizer, seguir a orientação médica, não, tá tudo bem, né? Tinha como se apresentar dados de que, de fato, estava tudo bem, porque você estava com seus exames recentes. Mas a gente precisa ter essa atenção, né, para parar e perceber como é o nosso corpo. Ninguém melhor do que a gente para perceber isso, né? Então, perceber que tem alguma coisa alterada, persistir mesmo nessa busca, e como você fez, né? Tem alguma coisa errada, eu preciso de uma resposta
segura, né? Exato. E, assim, uma resposta que me convencesse de verdade, né? Sim, sim. Porque, assim, fique tranquila, pode ter sido os cistos que se juntaram e criaram essa forma diferente, né? Pode ter sido, disse, não, eu não quero. Só que eu não falei isso para a médica, né? Sim. Mas eu disse assim, eu disse, não pode ter sido, não. O erro não é, né? E como eu estava no interior, eu não me senti segura. Uhum. E a minha própria médica, a ginecologista, ela não queria, em hipótese nenhuma, fazer a mamografia novamente, porque ela disse que tinha que ter um prazo de 1 ano. Ela disse assim, Rosa, essa investigação é anual. Como é que você quer fazer agora de novo? Eu digo, doutora, mas esse não existia em janeiro. Ele está agora aqui. Se ele existia, ele cresceu, e cresceu rápido, porque eu estou apalpando ele. Uhum. Só que ele era muito pequenininho, sabe? Eu senti muito pequenininho. Mas eu não desisti. É como se eu tivesse, é como o que você falou aí, é de suma importância. A gente precisa se conhecer e seguir a nossa intuição, entendeu? Porque eu deixei o trabalho, e eu lembro que no trabalho o meu diretor disse assim, isso acontece muito, né, Rosa? Vá tranquila e tal. Eu digo, acontece muito, mas eu vou, entendeu? E fui, e nada me segurou ali, porque eu disse, não, eu vou buscar. Era uma coisa que não tinha. Agora, você imagine se eu tivesse esperado de maio para o outro momento de investigação, que seria janeiro do próximo ano. Sim, sim. Talvez eu não estivesse nem aqui. Né? E muitas vezes esse intervalo é a grande diferença, né? Faz a grande diferença no curso do tratamento, né? Sim, com certeza. E aí você vem para essa fase de negação, de revolta, né? De surpresa frente a tudo que você estava se deparando, né? Que era o diagnóstico conclusivo. Como é que foi lidar em casa nesse começo? Com o esposo, com os filhos pequenos? Como é que você foi administrando isso? Esse momento de negação, para mim, foi um momento muito difícil, porque eu precisava correr atrás para resolver toda a minha situação, né? Como é que eu faria isso? Vendo que a equipe me acompanharia, a princípio eu estava com uma outra equipe, né? E no primeiro momento, quando foi descoberto, as coisas não aconteceram como eu esperava, então eu estava buscando algo que atingisse as minhas expectativas. E aí eu passei nesse ínter por 5 médicos, né? Eu não sei se essa minha busca era ver se alguém me dizia, não, você não está com câncer, realmente eu não sei lhe dizer isso, porque você passar por 5 médicos, né, com o exame ali, uma ressonância ali, mostrando, mas enfim, eu saí. E eu acredito que era buscando isso, ou buscando algo que atingisse as minhas expectativas naquele momento. Então, assim, esse momento de negação, para mim, ele foi muito curto, né? Mas eu acho que uma coisa muito importante no meu tratamento foi quando eu decidi aceitar. Eu lembro que meu irmão chegou para mim e perguntou assim, Rosa, eu posso contar para a família? Aí a minha resposta para ele foi assim, você deve, porque nós temos um grupo da família, tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai, que tem a família toda, né? Ele disse assim, eu posso falar para a família que você está com câncer? Eu disse, deve. Quanto mais pessoas para me ajudar nesse processo, melhor. E isso foi uma das minhas melhores decisões, porque a partir daí eu tive um apoio que me carregou até hoje, praticamente. Apoio do meu marido, apoio da minha família. Meu marido demorou um pouquinho a cair a ficha, né? Ele estava na fazenda e ficou, sabe? Mas eu acho que não deve ser, melhor, mas enfim. A ficha caiu e ele tomou conta e até hoje está comigo e é uma pessoa que também teve uma participação grande. Então, eu acho que esse momento da minha aceitação teve uma participação crucial na minha vitória, que eu chamo de vitória, né? Na minha vitória hoje foi importantíssimo, sabe? Lidar com isso em casa também, inicialmente eu tive algumas dificuldades, mas depois eu assumi, tudo passa pelo aceitar. A partir do momento que eu aceitei, tudo melhorou. Eu tive alguns cuidados com os meus filhos, a questão do cabelo, quando foi para iniciar o tratamento, antes
de iniciar o tratamento, eu já comecei a colocar lenço, porque eram muito pequenos, um tinha 5, o outro 3, e choca realmente, né, que de repente você chega careca. Eu comecei a usar lenço mesmo com cabelo, e já fui dizendo que ia tomar uma medicação, que meu cabelo, mãe ia precisar tirar o cabelo, ficar sem cabelo, e eles foram vindo isso, enfim. Quando eu tomei a primeira químio, que o cabelo caiu, eu já cheguei em casa com o lenço, mas sem o cabelo. E aí, um dia, eu consegui com lenço. Eu não cheguei e mostrei a eles, eu segui de lenço. Um dia, o meu mais velho, com 5 anos, eu estava arrumando ele, e ele olhou assim, porque aqui fica diferente, não tem os pelinhos, né? Aí ele disse assim, mãe, você já tirou o cabelo? Fui. Eu disse, já, faz tempo que eu tirei o cabelo. Aí ele disse, e você nem mostrou. Eu digo, meu filho, eu pensei que você já tinha visto. Aí ele disse, vi, não. Eu digo, então, quer ver? Quero. Aí o menorzinho do lado também, eu quero, mãe. Aí eu tirei, eles olharam, ficaram olhando, mas a única coisa que ele disse foi, mãe, você tá tão parecida com o tio Paulo, que é o meu irmão, sabe? Aí eu disse, ele disse, tá. Eu digo, vocês gostaram? Aí ele fez, mais ou menos, mãe. Eu gostava do seu cabelo, eu digo que ele vai crescer, meu filho, e a gente vai ter de novo. Pronto, e foi muito tranquilo. E eu assumi logo, sabe, Carmen, eu assumi logo, mandei fazer uma peruca, mas não usei, e assumi logo a careca, sabe? Comecei a usar lenço, botar, né, vários modelos de lenço. Lenços fantásticos, saía, né? Treinei muitas amarrações, sabe? E foi um sucesso esse período, porque eu batalhei muito, sabe? Para me sentir bem, para me sentir bonita. E comecei, dia de domingo, dava uma saidinha, eu não ia para a praia por conta da químio, mas eu ia para um barzinho mais reservado, e eu já ia com a carequinha de fora, entendeu? Porque esconder dói muito mais, sabe? Do que depois que você mostra, tudo fica mais fácil, porque você perde aquele medo, né? Apesar de que você passa a ser observada por todo canto que você passa, mas você se acostuma até isso, entendeu? Rosa, e nesse período... Quando você fala assim, depois da aceitação, né, fica mais fácil. Na verdade, é exatamente essa questão de você se aceitar. Quando você não se aceita, que você quer de fato esconder, né, evitar dizer para a família, evitar dizer para os amigos, usar o lenço não como acessório, mas sim como algo para esconder que eu não tenho cabelos, e que o fato de não ter cabelos associa, né, imediatamente ao câncer e ao tratamento. Você acaba sofrendo muito mais por conta disso mesmo, né? Porque é desgastante, né? Primeiro que vem a não aceitação da doença e vem a não aceitação de si mesma, de como é que você está nesse processo, né? Não é fácil, né? Quando você fala da queda do cabelo, esse é um dos temas que muitas pacientes trazem como um momento muito difícil. O momento depois do diagnóstico mais difícil acaba sendo esse, né, em que o cabelo começa a cair, porque é como se isso concretizasse a queda do cabelo. Ela vem muito como um simbolismo da doença, né, é como se caísse literalmente a ficha, agora não tem mais para onde correr, e aí é muito difícil mesmo você conseguir se adaptar nesse processo. Porém, como você diz, a partir do momento que eu aceito, aquele olhar do outro já não é um olhar que me incomoda, porque eu consigo me olhar, né? Então, isso, de fato, torna esse caminho um caminho menos doloroso para se seguir, né? Você começou o seu tratamento fazendo químio, foi? Eu comecei meu tratamento com químio, né? Eu era muito pequenininho, o tumor que eu tinha, e aí foi decidido pelo meu oncologista, do Rafael, que a gente iniciaria com químio, e depois a gente seguia para a cirurgia, né? E nesse tratamento tiveram algumas intercorrências, porque o tipo de tumor que eu tive foi o triplo negativo, e o triplo negativo a gente não tem um tratamento direcionado a ele, como são os outros, né, que são os hormonais, a gente não tem. Então, eu fiz as primeiras 4 químios, né, que seriam as vermelhas, que são aquelas mais agressivas, e nesse ínter dessas 4 químios, eu tive evolução do meu tumor. Do tumor que eu tive. Ele cresceu muito, né, e aí nesse crescimento,
para-se a químio e vão para a cirurgia, que essa cirurgia seria depois, provavelmente com a retirada só de um quadrante, coisa que desde o princípio eu já não queria, né, eu queria a retirada das duas mamas, mas era muito pequeno, vamos diminuir, e quando ele estiver menorzinho, a gente faz a cirurgia só para tirar o quadrante. Só que com a quimioterapia, ele evoluiu, e aí vamos para a cirurgia de urgência. Fizemos a cirurgia de retirada das duas mamas, com colocação de prótese imediata, que eu não queria colocar as próteses, né, porque é um momento difícil que você acha que não vai passar, então você diz assim, poxa, principalmente eu, que era uma pessoa extremamente vaidosa, né, pra você ter ideia, eu passava 6, 7 horas no salão de beleza, por aí você tira o nível da vaidade. Hoje eu não tenho, hoje quando eu ligo para dar uma escova, eu digo, mulher, quanto tempo? 40 minutos, eu digo tudo isso, pelo amor de Deus, né? Mas eu passava 7 horas no salão, 6, 7 horas. Então, eu acho que como eu era muito vaidosa, essa era mais uma punição para mim, né? Eu dizia, não, que é isso? Né? Então, eu não quero mais botar as mamas, eu não quero, né? Eu não quero mais me preocupar em fazer unha, eu não quero, enfim. E aí eu tenho uma equipe que eu costumo dizer que foi e continua sendo uma bênção na minha vida, que eles conversaram muito comigo, entre a oncologista, minha mastologista, que eu já estava com dessa equipe atual hoje, a minha mastologista, o meu cirurgião plástico, eles conversaram, foram anjos para me orientar, né, Rosa, esse seu pensamento está sendo hoje, quando você estiver curada mais na frente, você vai precisar estar se sentindo como você sempre se sentiu. Isso é uma verdade, né? Eu nem me imagino hoje se eu não tivesse feito a colocação como eu fiz na hora. Eu podia fazer, por que não? Né? Se dissesse, não, eu não posso, é uma alternativa que não dá, mas para mim dava, era perfeitamente possível. Então foi uma decisão maravilhosa, que eu tive a ajuda deles para isso, e decidi por colocar na mesma cirurgia. Eu já saí com as próteses, elas saem secas e a gente vai enchendo a cada semana, porque com a cirurgia a gente perde muita pele, né? E aí tem que ir construindo essa pele devagar. E foi maravilhoso isso para mim, foi uma outra coisa que foi muito boa, foi uma outra decisão também muito boa para mim. Em que momento do curso do tratamento que você pegou um fôlego diferente? Você via aí um processo de negação, oscilava muito entre a aceitação, mas ao mesmo tempo se mantinha nesse pensamento de punição, né, que estava sendo punida de alguma forma. Em que momento você percebeu que você tomou um novo fôlego e as coisas começaram a mudar no seu pensar? Sinceramente falando, foi depois do meu segundo diagnóstico, eu tive um segundo diagnóstico, né? Eu terminei o meu tratamento em outubro de 2018. Foram as quimioterapias que eu fiz, eu já tinha feito a cirurgia de retirada das mamas e eu já tinha feito a radioterapia. Em outubro eu terminei e em novembro nós fizemos um PET scan. E no PET scan apareceu um outro câncer no pulmão. E vamos iniciar todo o processo, e aí eu sempre digo assim, que eu terminei o tratamento do câncer de mama, eu digo, né, sobrevivi, aí quando apareceu do pulmão, eu digo, não, agora eu vou morrer, agora não tem mais jeito, né, já foi um, então agora eu vou, e não fui, estou aqui, né, e nem vou, nem tão cedo. Mas eu acho que foi depois desse segundo diagnóstico, eu acho não, eu tenho certeza, em que as coisas foram tomando uma outra direção para mim, sabe? Eu fui compreendendo que era muito mais do que aquilo que eu pensava. E aí as coisas foram, por incrível que pareça, as coisas foram melhorando para mim, sabe? Eu reiniciei as químios novamente, perdi um pouquinho de cabelo que eu tinha, né? Eu já estava começando a ajeitar, perdi novamente, e, por incrível que pareça, doeu de novo, sabe? Já não doeu tanto, mas doeu também, sabe? Quando eu perdi o cabelo primeiro, ele nasceu, meu cabelo nasceu bem enroladinho, bem diferente do que ele era.
E aí, quando eu pegava, eu dizia, mas por que, né? Veio nascer desse jeito? Às vezes até com minha cunhada a gente brincava. Aí ela dizia assim, o primeiro devia ter caído assim, né, Rosinha? Eu digo, mas não é, mulher. Mas quando ele caiu, mesmo assim, eu senti, sabe? Não foi tanto, mas eu senti. E eu acho que depois daí as coisas foram tomando nova direção na minha vida, sabe? A partir daí, eu acho que eu tomei a decisão de seguir, né? De seguir vivendo, como eu estou hoje, seguir vivendo. Hoje eu lhe digo, com toda a convicção, eu estou vivendo, Carmen, mas eu estou vivendo e vivendo bem, sabe? Eu não estou vivendo, se você me perguntar como é que você está hoje, eu estou bem. É claro que a gente tem os nossos momentos, independente de ter tido um câncer ou não, a gente tem, claro. Sim, sim. Mas hoje eu consigo ter um outro tipo de vida, uma vida que eu não tinha antes do câncer. Ah, foi bom ter câncer? Não. Se eu tivesse a opção de não ter passado pelo que eu passei, eu faria esta opção. Mas eu tenho tentado direcionar a minha vida, mesmo com tudo que eu passei, eu tenho tentado dar um direcionamento melhor para ela. Eu tenho tentado ocupar a minha vida com coisas melhores, com coisas que me tragam mais tranquilidade do que antes. Eu tenho tentado me preocupar, eu tenho tentado não me preocupar com coisas tão pequenas como eu me preocupava antes. E eu lhe digo hoje, minha amiga, são poucas as coisas que hoje tiram a minha calma. Muito poucas. Se você me perguntar agora o que ele tira a sua calma hoje, eu vou pensar. Eu vou ter que parar para pensar, para lhe dizer. Pouca coisa. É um novo olhar para a vida, né, Rosa? Eu sempre falo isso, que o câncer ele traz um ensinamento, né? Apesar de toda a dor, apesar de todo o sofrimento, porque a gente não pode dizer que é muito simples, é fácil. A gente tem sim uma evolução, né, a nível de ciência mesmo, né? A medicina evoluiu, a farmacologia evoluiu, a gente tem aí máquinas que possibilitam o diagnóstico cada vez mais precoce, mas não é um caminho fácil para ser seguido. Mas essa sua fala é o que faz toda a diferença, né? Quando se tem o diagnóstico, você tem a opção entre pensar que vai morrer e se manter em sofrimento, apesar do tratamento, ou você escolher olhar para a sua vida de uma maneira diferente, né? E aí você vai ressignificar inúmeras coisas, né? Como é que eu estou vivendo? Como é que tá? Porque a gente pensa muito na morte, né? A partir do diagnóstico, e muitas vezes a gente não consegue voltar a pensar ou começar a pensar na vida. Peraí, eu não morri ainda, eu estou viva. Né? Como é que eu posso aproveitar a vida junto das pessoas que eu amo? Como é que eu posso aproveitar a vida trazendo para o meu cotidiano o prazer, né? O prazer das coisas que eu quero fazer, dos lugares que eu quero estar, né? Das relações que eu quero construir. Né? Então, é tudo uma possibilidade que se tem a partir desse processo de adoecimento e de tratamento, né? E assim, esses 3 anos, né, de tratamento, e esses 3 anos que eu venho com essa minha história com câncer, foram muitas mudanças na minha vida, sabe? Eu comecei a me preocupar, só para você entender, todas as semanas antes da pandemia, todas as semanas eu recebia alguém para jantar comigo. Fosse um casal de amigos, fosse um casal da minha família, fosse uma tia, fosse uma prima, mas toda semana eu recebia alguém. Quando em outro momento eu pensaria nisso? Jamais eu pensaria nisso, entendeu? Mas eu não achava aquilo tão importante, eu saía selecionando. Tinha até uma prima minha que dizia, menina, toda semana, quando é que chega a minha vez, sabe? E assim, todas as semanas isso era um prazer para mim, eu tirava um dia e a gente jantava, e outras coisas pequenas que eu comecei a valorizar, que eu não valorizava, uma preocupação excessiva com coisas que não tinham importância, né? Eu tinha muita preocupação com questão de casa, sabe, arrumação de casa, com a mudança disso, com a mudança daquilo. Eu passei 1 ano e tanto em tratamento aqui, e minha casa ficou lá na mão dos outros, sendo cuidada pelos outros. E aí você vê como essas coisas não têm importância. E você dá tanta importância a isso. Ou eu dava tanta importância a isso. Então, é um aprendizado que eu acho que
Eu acho, não, eu tenho certeza que a melhor saída para a gente é tirar de tudo isso um aprendizado, sabe? E a gente tem, eu costumo dizer assim, nós que somos paciente oncológico, nós somos paciente oncológico e seremos paciente oncológico, sempre. Não dá para a gente dizer assim, passou, acabou e pronto, né? Porque a gente, tô curada, tô curada, mas a gente tem que estar sempre atrás, a gente tem que estar sempre buscando, né? Fazendo exames, todo mundo tem que fazer, na verdade. Né? Hoje eu estava conversando com a moça e dizendo, não, eu estava sentindo como se tivesse dolorido. O que é que você acha? Eu digo, eu acho que você tem que procurar um médico. Mas não pode ser o ciclo menstrual? Eu digo, pode, mas eu acho que é bom você procurar. Pode, né? Mas também pode não ser, né? Então eu acho que tem que procurar, sabe, Carmen? Tem que estar. Eu acho que esse prazo de 1 ano é muito tempo. Gente, é muito tempo, 1 ano, sabe? Eu acho que isso precisa ser a cada 6 meses. Eu estou falando para você que em janeiro eu fiz, estava tudo ok. Passou fevereiro, março, abril, maio. Maio eu senti, né? Isso só quer dizer, eu fui diagnosticada. Desculpa, Rosa. Isso só reforça para a gente a importância que tem essa atenção, né? A nossa atenção com o nosso corpo, com os nossos sintomas, né? Quando se pensou em fazer essa campanha do Outubro Rosa, o nosso objetivo é exatamente poder mostrar que quando a gente fala de prevenção, a gente não está falando de evitação, né? Muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, mas eu faço um exame de rotina e fui diagnosticada. Né? Mas é exatamente por isso, por você fazer o exame de rotina, que o diagnóstico chegou, e muitas vezes o diagnóstico chega a tempo de se tratar, né? Como eu disse, quando a gente fala em prevenção, a gente não está querendo dizer que o fato de você fazer exames de rotina vai evitar que você chegue a um diagnóstico, mas, pelo contrário, vai possibilitar que esse diagnóstico chegue cedo, né? Que é o que você traz nesse seu relato, né? Você fez lá os exames de rotina, massa, mas foi também se tocando, né, no autoexame, que você percebeu que tinha alguma coisa diferente, né? E o quão importante é a gente buscar esse cuidado. Às vezes a gente está numa vida tão cheia, né, numa vida onde a gente acaba não tendo tempo para nós. E aí vem a doença para mostrar que, você precisa ter um tempo para você, né? Para ver o que é prioridade, como você fala, o que é importância, às vezes até para modificar esse lugar de importância, né, na nossa vida. Então, isso de fato vai fazer toda a diferença no curso, né, de todo o prognóstico que se tem, né, de tratamento, de escolha de tratamento e das descobertas que você vai fazendo, né? Você também encontrou aí, durante esse período, desenvolver uma habilidade manual, né? Tá aí fazendo suas peças. Como é que chegou aí? Então, é isso que eu ia falar. Na verdade, foi muito interessante que quando eu precisei vir para Maceió, né, porque como eu morava no interior, ficaria muito difícil, principalmente por conta dos meus filhos, né? A primeira química que eu vim fazer aqui, eu precisei ficar 10 dias aqui, e isso acabava comigo, porque eu tinha que deixar meus filhos com a babá, com a minha mãe, e eu ficava acabada aqui, sabe? Acho que me acabava mais do que a própria química. Aí tomei a decisão de vir para cá. Quando eu tomei a decisão de vir para cá, que eu comecei a me esperar um pouquinho, eu preciso fazer alguma coisa, que eu achava pouco tomar conta de 2 crianças, né? Mas eu precisava fazer alguma coisa, eu comecei a fazer laços. Mas, Carmen, eu vendi tanto laço, tanta tiara, sabe? Eu fazia tanto, só que depois aí eu precisei parar por conta do uso das agulhas, né? Porque a médica começou a se preocupar, a mastologista conversou até comigo, olha, tem que ter muito cuidado. E aí eu fiquei pensando, eu digo, poxa, deixa eu dar uma parada nisso para não correr risco, né? E aí parei e fui fazer um curso de pintura. Quando eu estava em meio do curso de pintura, o câncer vai para o pulmão. Aí, como vai ser com as tintas, né? Cheiro forte, enfim. Mas Deus é tão maravilhoso que aí eu descobri que a gente pode trabalhar com tintas à base de água, né? E aí eu comecei a fazer o trabalho com imagens sacras e me apaixonei, né?
E hoje é o meu trabalho. Você vê, eu viajei no feriadão, mas todo mundo querendo voltar na segunda. Eu digo, gente, no domingo eu tenho minhas encomendas. Eu preciso trabalhar. E todo mundo, não, vamos deixar para amanhã. Eu digo, gente, mas terminamos, ficamos para voltar na segunda. Mas eu doida para voltar, para trabalhar. Isso também foi uma outra coisa que me ajudou, sabe? Eu não parei. Em momento nenhum eu parei. Quando eu me recuperava, quando eu fiz a cirurgia da retirada, eu retirei as 2 mamas, a minha primeira pergunta para a Ju, que era a minha fisioterapeuta, Ju, quando é que eu posso voltar? Calma, Rosa, muita calma. Não é assim. Eu digo, mas Ju, eu fico sentadinha. Não, mas você vai mexer. Vamos deixar passar pelo menos 15 dias, 20, a gente vê como é que tá. Mas assim, eu ansiosa, sabe? Toda vez que eu voltava para ela, eu perguntava, quando é que eu posso voltar? Perguntava nem para o meu oncologista, nem mastologista, porque a gente fica já com medo da resposta, né? Eu já ia para ela. E aí ela, depois de um tempo, ela deixou, ela permitiu que eu voltasse, e aí eu voltei, mas assim, eu nunca parei, sabe? E hoje eu faço imagens, eu vendo Avon, eu vendo Boticário, assim, tem horas que eu tenho tanta coisa para fazer, sabe? Mas eu não fico parada, sabe? Hoje eu estou de benefício, né? Estou de benefício porque eu sigo ainda muito, muito junto agora, a cada 3 meses eu preciso fazer alguns exames, aí meu oncologista esticou um pouquinho para 5, mas a gente tem que estar muito atenta, e para eu voltar a trabalhar, eu preciso voltar para o interior, né? Mas aí eu sigo aqui nessa, não paro não, todo dia eu trabalho, todos os dias eu trabalho. Fora o trabalho de 2 crianças pequenas, né? Porque eu acho pouco, Pois é, eu acho pouco. Rosa, olha, eu fico muito feliz em ouvir, né, essa sua história, em ver essa modificação, porque realmente é visível, né, essa transformação, eu sempre falo isso para você, né, essa transformação, né, pela qual você passou. Hoje poder falar sobre a sua história, poder partilhar isso com outras pessoas e mostrar que é possível superar, é possível enfrentar, é possível se descobrir, né? E é possível estar aqui, né? Hoje falando sobre o que você viveu, como você falou em algum momento aí, você sente, né, falar sobre isso, traz o sentimento mesmo, né, foi uma coisa marcante na sua vida, mas hoje você consegue olhar como, eu venci, né, eu ultrapassei essas fases, né, e que bom poder ver isso em você hoje, né, saber que foram momentos difíceis que foram superados, né, como tantos outros que vão surgir, porque a gente passa por momentos difíceis mesmo, né, durante a nossa vida, e é isso que faz com que a gente aprenda, né? Mas aí está você, para contar a sua história, para trazer a sua experiência e servir de inspiração para tanta gente, né? Que, vai lá, faz o exame, percebeu diferença, persiste, busca, né? E enfrenta, né? A melhor forma da gente conseguir superar é enfrentando. Eu costumo dizer sempre assim, foi muito difícil, mas foi possível, e é possível. Tá? E isso eu acho que é fundamental. Né? Tem uma frase que eu gostava muito de escutar, tudo passa. Passa os momentos maravilhosos e passa os momentos de dor. Né? Em um ano eu estava passando o Réveillon, então, porque tinha terminado uma quimioterapia, né, porque também eu não aceitava, se era 21 dias, a gente tinha que fazer 21 dias, podia ser Natal, Ano Novo, um dia eu fui fazer a radiocirurgia no meu pulmão, foi no dia do meu aniversário, calada, para o doutor Caio nem sonhar que era o meu aniversário, com medo dele dizer assim, não, vamos deixar para depois do aniversário, eu não abria mão, então podia ser Réveillon, então assim, eu passei um Réveillon de cama, sabe? Eu chorei muito nesse Réveillon. Mas no outro Réveillon, eu estava em festa, sabe? Então, assim, eu sou fã dessas voltas que o mundo dá. E hoje, muito mais, sabe? Porque eu acho que elas são importantes para você saber que hoje a gente está aqui, né? Amanhã a gente está aqui. Então, assim, ele está sempre girando. Eu sou muito fã dessas voltas.
E às vezes elas trazem coisas muito boas para a gente. Exatamente. Como trouxe para mim, né? Para mim, tá podendo falar da minha história, eu falo, cada vez que eu falo da minha história, é um pouquinho da dor que eu senti que eu boto para fora. E eu gosto muito de falar. Maravilha, meu amor. Ó, muito obrigada, né? Obrigada por esse momento, obrigada por essa experiência, obrigada por ter aceito estar aqui com a gente. Super parabéns, eu sou sua fã, acompanho assim de pertinho e vibro com cada conquista, né? E muito obrigada por esse momento de hoje. Muito obrigada a vocês. Eu falo muito isso, sabe? Eu agradeço muito a equipe da Med Rádios por toda a humanização de vocês, sabe? Por todo o carinho que eu recebi a cada dia de cada um que compõe aquilo ali, sabe? Que isso aí, né? Que é onde você está. Que isso fez toda a diferença. A partir do dia em que eu cheguei aí, junto de vocês, mas, assim, verdadeiramente, a minha história com o câncer mudou, sabe? Então, assim, eu sou muito grata. Vocês nem conseguem dimensionar o tamanho da minha gratidão por vocês, pela forma como vocês me cuidaram no momento em que eu estava precisando tanto desse cuidado. Eu tenho uma gratidão imensa a vocês. Muito obrigada, muito grande para vocês. Ok, meu amor. Beijo. Nós é que somos gratos pela confiança sempre, viu? Deus abençoe vocês sempre, viu? Amém. Fica com Deus, meu amor.